Fala pessoal, tudo bem, gente? Hoje a gente veio gravar para vocês num lugar um pouquinho diferente. Viemos para esse parque contemplar um pouquinho da criação de Deus e a gente recomenda que vocês façam isso sempre que tiverem oportunidade de saírem um pouquinho, de irem dar uma volta, respirar e ver a criação, ver aquilo que Deus fez e contemplar. É uma coisa muito boa que a gente faz para conhecer, estar um pouco mais conectado com Deus. Então vamos lá, leitura de hoje é Gênesis de 38 a 40, estamos no nosso dia 14, então vamos orar? Paizinho querido, te agradecemos por mais um dia, Deus, que o Senhor nos proporciona de leitura diária, Deus. Estamos nessa caminhada de leitura onde vamos ler a Bíblia inteira dentro desse ano, que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo te conhecer melhor através da Tua palavra, Senhor. Nos revela a Tua face por meio da Tua palavra, nos revela a Tua glória, a Tua bondade, a Tua generosidade, tudo que o Senhor é, por meio da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Gênesis 38. A história de Judá e Tamar. Nessa época, Judá saiu de casa e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá conheceu a filha do cananeu, Suá. Casou-se e teve relações com ela. Ela engravidou e deu à luz um menino, e o pai o chamou de Er. Engravidou de novo e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Onã. Ela deu à luz ainda um terceiro filho, e chamou-o de Selá, quando morava em Quezibe. Quando Er, o filho mais velho, cresceu, Judá arranjou um casamento para ele com uma mulher chamada Tamar. Er, o filho mais velho de Judá, porém, levava uma vida perversa aos olhos do Senhor, e o Senhor mesmo o fez morrer. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se com a mulher de seu irmão e cumpra as suas obrigações de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por seu intermédio. Onã, porém, não queria ter filhos que não tivessem o seu nome. Por isso, todas as vezes que se deitava com Tamar, deixava cair o líquido seminal no chão. Ele fazia isso para evitar que seu irmão tivesse descendentes. O Senhor reprovou essa atitude e por isso também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, vá para a casa de seus pais e permaneça viúva até que Selá, meu filho, cresça. A intenção de Judá era evitar que acontecesse com o filho mais moço o mesmo que havia ocorrido com os dois irmãos dele. Então, Tamar voltou para a casa dos pais dela. Passou o tempo e a filha de Suá, mulher de Judá, morreu. Depois que terminou o tempo costumeiro de luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Ira, o adulamita. Alguém contou a Tamar, o seu sogro está vindo a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela trocou as roupas de sua viuvez, cobriu-se com um véu, se disfarçou e ficou sentada à beira da estrada de Tímina, próximo da estrada da cidade de Enaim. Tamar fez isso porque viu que Selá já era homem e nem ele nem seu pai falavam em casamento. Quando Judá a viu, pensou que fosse uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto pelo véu. Então Judá se dirigiu a ela e lhe disse, vem, deita comigo. Ele não sabia que ela era sua nora. Ela perguntou, quanto você me pagará para deitar-me com você? Ele respondeu, mandarei a você um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou, que garantia me dá de que mandará o pagamento? Judá disse, bem, o que você quer como garantia? Quero o seu selo de identificação com o cordão e o cajado que você está segurando, respondeu ela. Ele deu a ela essas coisas e teve relações com ela, e Tamar ficou grávida. Depois disso, Tamar tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva.
Judá encarregou seu amigo Adulamita de entregar o cabrito prometido àquela mulher, a fim de reaver as coisas que tinha deixado com ela como garantia. Mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde posso encontrar aquela prostituta que costumava ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: nunca vimos nenhuma prostituta ali. Voltando para Tímina, Ira disse a Judá: não a encontrei. Além do mais, os homens daquele lugar disseram que nunca viram uma prostituta ali. Judá respondeu: que ela fique com as minhas coisas. Dessa forma, ninguém vai zombar de nós. Afinal, mandei a ela esse cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, sua nora, agiu como prostituta, pois está grávida. Judá disse: tragam-na para fora para que seja queimada. Quando a tiraram, ela mandou dizer ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece de quem é esse selo, esse cordão e esse cajado. Judá reconheceu-os e disse: ela é mais correta do que eu, pois eu não a dei o meu filho Selá. E nunca mais voltou a ter relações com ela. Quando chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um pôs a mão para fora. Então a parteira amarrou um fio vermelho no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, saiu seu irmão. E ela disse: como foi que você conseguiu encontrar uma brecha para sair? Por esse motivo, deram a ele o nome de Pérez. Logo depois saiu seu irmão, que estava com o fio no pulso. Deram a ele o nome de Zerá. Capítulo 37. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas que o tinham levado para lá, ao egípcio Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo o que fazia, e ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo o que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador de sua casa e confiou a ele tudo o que possuía. Desde o momento em que José foi nomeado administrador de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. José era formoso e atraente. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou: venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nessa casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é a sua mulher. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José. Mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Um dia José foi até a casa para cuidar dos negócios e nenhum empregado se achava presente. Então ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela.
Quando a mulher viu que ele tinha fugido e que estava com a capa dele, chamou os empregados da casa e lhes disse: Vejam só, esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar entrou aqui e quis me forçar a ir para a cama com ele. Mas eu gritei o mais alto que pude. Quando ele ouviu que eu gritava bem alto, fugiu, esquecendo a capa dele aqui do meu lado. Ela guardou a capa de José até que o seu senhor chegasse em casa. Então contou ao marido a mesma história. Disse ela: Esse escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar. Mas quando gritei por ajuda, ele largou sua capa ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo agiu comigo, ficou irado. E o senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão, mas o Senhor estava com José e derramou sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar dos presos que estavam naquela prisão, e ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. E o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que fazia. Capítulo 40. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado com seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite, os 2 tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha o seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos. Então perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: O que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes? Eles responderam: Cada um de nós teve um sonho essa noite, mas ninguém aqui é capaz de interpretá-los. Disse-lhes José: Não pertence a Deus a interpretação de sonhos? Conte-me os sonhos. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Ele disse: Em meu sonho havia uma videira na minha frente, com 3 ramos. Ela brotou, depois produziu flores, que por sua vez deram cachos de uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e a espremi na taça do faraó e a entreguei pessoalmente em sua mão. Então José lhe disse: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar soltar você e restaurá-lo ao seu cargo como chefe dos copeiros. E você servirá a taça pessoalmente a ele, como costumava fazer quando você era o copeiro. Agora ouça: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Peço que seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó para me tirar dessa prisão. Porque me tiraram da terra dos hebreus à força e não fiz nada para merecer estar nesse lugar. O chefe dos padeiros ficou entusiasmado ao ouvir a boa interpretação e também contou o seu sonho a José. No meu sonho, disse ele, vi 3 cestas de pão branco empilhadas sobre a minha cabeça. Na cesta de cima havia todo tipo de comida gostosa que o faraó costumava comer. Mas as aves vieram e comeram da cesta que eu trazia na cabeça. E José lhe disse: a interpretação é esta. As 3 cestas significam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar você num poste.
e as aves vão comer a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó. Ele deu um grande banquete a todos os oficiais e a todo o pessoal de serviço do palácio. No meio da festa, ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou que viessem ao banquete. Ele reintegrou o chefe dos copeiros, que voltou a servir pessoalmente ao faraó. Mas o chefe dos padeiros teve o seu corpo pendurado numa estaca, como José tinha anunciado. Entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, não pensou mais nele. Essa é a leitura de hoje, pessoal. A gente se encontra amanhã na próxima leitura diária. Até mais!